Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que vocês todos estejam muito bem. E para hoje nós vamos começar uma série de revisões para podermos lembrar alguns tópicos que já foram ensinados aqui no canal. Hoje especificamente nós vamos trabalhar com as figuras de linguagem, as interpretações estilísticas que acontecem dentro dos textos para que você consiga se lembrar bem de como nós usamos essas propostas da língua portuguesa. E, por favor, pegue seu papel, sua caneta, vamos comigo fazer exercícios para treinarmos um pouquinho mais sobre esse assunto. E por favor também inscreva-se aqui no canal, deixe aí o seu like, ative o sininho para receber as notificações quando lançarmos as novas aulas. E vamos partir para as séries de revisão agora no final do ano para lembrarmos vários tópicos e você aprender cada vez mais língua portuguesa e ficar mestre, perito no assunto. Um grande abraço e vamos para a nossa aula de hoje. Vamos começar a nossa aula de hoje sobre figuras de linguagem. Vamos fazer algumas revisões sobre várias provas e para isso você agora já pega aí o seu material para começar a acompanhar comigo. Vamos olhar uma questão da FUVEST, que é o vestibular para estudarmos na USP do ano 2022, uma prova bem nova. Aqui nós temos uma charge e eles disseram o seguinte para nós pensarmos aqui. Vamos ver isso juntos. O que nós podemos dizer? Milhões de brasileiros enfrentam péssimas condições de transporte todos os dias. E alguns ainda dizem que este é o país da impunidade. Agora preste bastante atenção, porque nós estamos trabalhando com uma figura chamada ironia, porque aqui a questão propôs, considerando a ironia da tirinha, é possível inferir, fazer uma inferência, é tirar uma conclusão sobre algo que lhe foi proposto aqui para cima. E a ironia, todo mundo sabe como funciona bem, se você se esqueceu, é aquela figura que você diz o contrário daquilo que você queria dizer, jogando aquele tom meio ácido de crítica para poder analisar a situação. Porque o que ele disse? Que nós temos os transportes públicos que estão em péssimas condições. E milhares de brasileiros usam o transporte. E eles ainda dizem o que as pessoas dizem? Que este é o país da impunidade. Então aí, qual conclusão você chega? Vamos ver a letra A. O serviço de transporte público é gerido pelo Estado. Isso não justifica nada da resposta, porque não é a ironia. Agora ele disse aqui que a qualidade do transporte é uma forma de punição. E aqui podemos já falar com certeza, essa é a resposta, porque é isso a ironia. É punir as pessoas com a má qualidade dos serviços que são apresentados para a população. Por isso é que ele jogou. O que é que você entendeu? Ainda dizem que este é o país da impunidade e aí oferece esse tipo de transporte para as pessoas, é como se fosse puni-las. É uma forma de punição. A pessoa que usa o transporte público, na visão do autor aqui da prova, prova isso. Viu que interessante? Então você se lembrou? A ironia. Ok? No Brasil, nós temos os livros de Machado de Assis que trabalham muito com essa figura. É uma proposta para a análise da sociedade burguesa oitocentista, os livros clássicos do Machado de Assis. Vocês vão encontrar facilmente em bibliotecas, domínio público. Busque e vamos falar um pouquinho mais sobre isso para podermos ver aqui juntos a situação. A Unesp, que é aqui do estado de São Paulo, mas quem produz a prova é a VUNESP. Você já deve conhecer bem. Se você ler com calma aqui, você vai perceber que nós tiramos o texto original. Só que dá para poder fazer a questão sem precisar fazer aquela interpretação longa, demorada. Nós vamos fazer aqui uma interpretação mais rápida. Veja comigo. O lobisomem, para a perpétua e suprema vergonha de toda a sua classe,
andava acumulando novos pecados sobre os pecados antigos e dando-se à prática de excessos menos merecedores de exorcismo que de cadeia. Bom, aí ele pergunta, o trecho sublinhado constitui um exemplo do quê? Nós temos a sinestesia, que trabalha com o tato, com os sentidos, com os cheiros, digamos, o olfato, os sons, seria o sinestésico, não é? O paradoxo, que seria aquele oposto, um oposto em que os dois itens se afinam entre si e se completam. O pleonasmo é a redundância, a hipérbole, o exagero, e o eufemismo, o abrandar de uma situação, não é? Mas agora aqui, ao afirmar, pessoal, que o lobisomem ele se dava à prática de excessos menos merecedores de exorcismos que de cadeia. O que o cronista aqui sugeriu? Não é? Que ele estava diante do quê? Ele estava diante de um lobisomem, mas aqui ele não estava diante de uma assombração, que seria o caso do lobisomem, mas ele estava diante de um criminoso comum, uma pessoa que era um criminoso comum. E ele disse isso de um modo bem indireto, atenuando o peso dessa revelação. E é isso. Aqui, se ele estava atenuando o peso da relação, ele estava sendo eufêmico, porque ele abrandou. Que ele quis dizer o quê? Excessos menos merecedores de exorcismos, que o exorcismo seria aquela situação espiritual ruim, que cadeia. E a cadeia é quem vai preso, ok? Seria isso daí. Ele sugere essa proposta, né? Que ele não estava diante de uma assombração, mas ele estava diante de uma pessoa que era um criminoso comum. Por isso é que ele foi eufêmico e usou essas palavras. É bem interessante quando nós lemos essas histórias e as pessoas usam desses recursos para pensarmos sempre como usar bem a língua portuguesa. Vamos interpretar um outro? Olha que interessante, esse também da Unesp. Veja comigo. Aberrações que só a guerra produz. Primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, a morte sentada, olhando, não é? E no final ele diz, a morte pensando na vida. E agora vamos pensar no efeito de humor que apareceu aqui, porque ele diz o seguinte, para produzir o efeito cômico e também crítico da tirinha, o cartunista mobiliza os seguintes recursos expressivos. Ele usou primeiro um eufemismo e um pleonasmo. Não, ele não usou isso, não foi, pessoal? Porque quando ele diz a morte pensando na vida, vamos raciocinar. A morte, aqui no quadrinho, foi retratada como se fosse uma pessoa. Por isso é que é uma situação, não é? Morte, olha só, é um estado, não é isso? Aqui você tem um esqueleto representado como se fosse uma personificação. Por isso que não dá para você falar que é eufêmico. Agora, personificação nós vamos ter que falar, nós temos que aceitar. E por aceitar personificação, você também vai aceitar a letra D, porque também temos personificação aqui, você viu? Na B e na D. Agora, o problema está na outra figura. Ali foi uma hipérbole ou ali foi uma antítese? Vamos pensar? Morte e vida. Quando nós temos esses opostos, pelos opostos entre si, que não é o paradoxo é diferente. Lembra-se do paradoxo? É aquele surdo que escuta tudo, é o cego que vê tudo. Não funciona bem assim. E aqui nós vamos lembrar que nós temos uma personificação e uma antítese. Exatamente. Não foi tão difícil assim, não é? Vamos tentar mais uma outra questão? E agora mais uma questão. Vamos resolver juntos? A Unicamp, em Campinas, no estado de São Paulo, colocou uma proposta interessante para os candidatos. E ela disse o seguinte, veja essa foto aqui em cima, o texto número 1, que seria uma espécie de um cartaz, fique offline e seja herói. E no cartaz 2, a mesma proposta, só que, veja, seja marginal, seja herói. Ele troca o fique offline pelo seja marginal. Agora cabe a você parar um pouco aqui o vídeo para podermos discutir o que nós precisamos. Por quê? Eu vou deixar você sozinho para você ler as questões. A partir da leitura,
vamos resolver as respostas, porque eu vou te dar a resposta para não nos delongarmos tanto na resolução do exercício, ok? Vamos fazer isso agora? A questão disse o seguinte: considere o diálogo intertextual entre os dois poemas e assinale a alternativa correta. Agora é sua vez. Pausa no vídeo e vamos ver a resposta juntos. Vamos comentar a resposta juntos? Você já deve ter feito o exercício. Agora é o seguinte. Vamos ver a resposta primeiro, tudo bem? Vamos lá? A resposta é a letra D. Mas aqui algumas considerações. Primeiro, é preciso destacar que paródia e paráfrase são recursos utilizados para criar intertextualidade. A paródia, pessoal, consiste em uma recriação do enunciado a fim de tirar sarro, produzir um efeito crítico, irônico, não é? Mas já a paráfrase faz referência ao texto original, em que a mesma ideia é sustentada. Então, no caso da questão, nós temos um exemplo de paráfrase, porque no texto número 2, o herói é aquele que tem um comportamento transgressor e contestador em relação ao governo ditatorial brasileiro, que a obra aí, essa obra que foi mencionada, foi publicada em 1968. Já no primeiro texto, o autor transforma essa ideia e coloca como herói aquele que consegue se desconectar do mundo virtual. Sobre as demais alternativas, não é possível afirmar que o texto 2 faz alusão ao texto número 1, ou mesmo é paródia, vamos falar assim, ou mesmo faz referência à paródia, porque ele é anterior ao texto 1, né? O que torna obrigatório que o número 1 esteja retomando o 2 e não o contrário, não é? Independentemente de qual seja aí o tipo de diálogo estabelecido entre os dois textos. Vocês perceberam isso? Aqui, então, a ideia da proposta era chamar sua atenção para uma situação que você vê que o 1 parodia o 2, para situar essa situação como heróico, que transgressor, é o ato de se desconectar, não é? Porque ele está trazendo essa realidade para o momento presente. Uma questão um pouquinho mais chatinha, não é? Mas podemos continuar aqui e eu espero que você tenha acertado, hein? Vamos ver mais uma? Agora a Unifesp trouxe Luís de Camões, um soneto, e aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos ler o que é preciso para descobrirmos o que vamos trabalhar. Então vamos lá. O eu lírico recorre a uma expressão paradoxal. É isso, é o paradoxo. O que seria o paradoxo? Aquele contraste. Só que é um contraste que uma situação é dependente da outra no sentido. Foi aquilo que eu te digo, falou, olha, eu sou cego, mas vejo tudo, cego e vejo. Como uma pessoa pode ser cega e enxergar? Isso é o paradoxo, mas deu para entender. Quer dizer, eu vejo, eu não sou bobo. Às vezes a pessoa está querendo te passar um recado dessa forma, usando a proposta do paradoxo, né? E aqui, o Camões ele é muito paradoxal. Em alguns momentos, você vai perceber isso. Como nós temos aqui o texto, eu vou pedir para que você faça a leitura, por gentileza, antes de resolvermos a questão. Faça isso agora. Pare o vídeo um pouquinho e dê uma olhada no soneto, ok? Para resolvermos a questão. Vamos dar uma olhada juntos? A letra A. Donde toda a tristeza se desterra. Será que é aqui que se encontra esse paradoxo? Na primeira estrofe, ele disse aqui, ó. Donde toda a tristeza se desterra, porque a fermosura desta fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda tristeza se desterra. Nós não temos paradoxo aqui, ok? Não é a proposta. Na questão da quarta estrofe, aqui embaixo, ele fala para nós, também não temos paradoxo, porque seria um oposto aqui. Ele está simplesmente falando sobre aborrecimento e nojo. Letra C. A fermosura desta fresca serra, na primeira estrofe. Fermosura da fresca serra. Não, é a característica dessa serra, não é também paradoxal. Na letra D, o esconder do sol pelos outeiros. Também não temos nenhum paradoxo aqui nessa
segunda estrofe, já dá para ler, pela própria estrofe dá para entender, não é? É óbvio, é a letra E. Por quê, pessoal? Das nuvens pelo ar, a branda guerra. É aqui. Como que uma guerra, por já ser uma guerra, ele coloca branda? São palavras que não são compatíveis, mas aqui aparece um sentido, você percebeu? É essa a proposta do paradoxo. Parece que não tem muito nexo, mas existe essa ideia sim. Olha só, branda guerra. Interessante, não foi? Acertou também? Espero que sim. E vamos fazer mais uma? Dá tempo ainda, um pouquinho só. Esta de novo da Unesp. E aqui um outro trechinho. Nós já tiramos o texto também, simplesmente para interpretarmos a resposta por si. E aqui ele disse: vamos lá, nestes tempos que correm, já nem há morcegos. Isso estava no 5º parágrafo do texto da prova, ok? E ele disse: o termo sublinhado está empregado na mesma acepção do termo sublinhado em. E o termo sublinhado está falando sobre a acepção do verbo correr que se encontra aqui. Porque aqui embaixo ele grifou correr da letra A até a letra E. Mas qual é o sentido que foi empregado aqui em cima? Vamos ler? Vamos lá, nestes tempos que correm. Então estamos falando sobre o tempo, é o passar do tempo, é o correr do tempo, não é? Aí depois ele continua no texto, já não há nem morcegos. Mas enfim, por isso que eu disse, não havia necessidade de lermos o texto na íntegra. Aqui já deu para perceber que se o tempo corre, onde nós vamos marcar? Seria a letra A? Correu risco desnecessário? B. A notícia corria por toda a cidade. C. A manhã corria especialmente tranquila. Na D. Segundo corria, ela seria facilmente eleita. E ele, na letra E, um arrepio correu-lhe pela espinha. Qual é a acepção que nós vamos marcar? Ficou fácil, não ficou? É ali a letra C, não foi, pessoal? Amanhã corria tranquila. Corria no sentido de estava passando tranquilamente. Seria isso daí. Você acertou? Viu que interessante como eles fazem? Por quê? É isso, interpretar um texto é você chegar a fazer uma inferência sobre o que a pessoa quis dizer e usando uma outra proposta, sabendo trabalhar bem aqui. Tudo bem? Vamos continuar? Olha só, mais uma só, por favor, não é? Vamos fazer isso aqui comigo. Um pouquinho aí para podermos terminar a nossa aula. Uma porta escrita diretor-geral, feche a porta antes de entrar. Veja que interessante a situação. Como é que você vai fechar a porta antes de entrar? Não é verdade? Aqui apareceu uma brincadeira. E aí há um efeito de humor nesse cartoon. Que recurso foi usado? Seria a antítese, o eufemismo, a personificação, a hipérbole ou o paradoxo, para fecharmos esse vídeo de hoje com chave de ouro. E aqui você já deve ter visto como que você pode fechar a porta antes de entrar. Isso é uma brincadeira que nós fizemos com o paradoxo. Eu fui paradoxal. É isso daí. Não é tão difícil assim, não é, pessoal? Espero que você tenha aproveitado aqui as poucas dicas que nós te demos sobre alguns casos de figura de linguagem. E eu te encontro em nossa próxima aula para te passar mais informações. Um grande abraço e esse vídeo vai ficando por aqui. Até mais, pessoal.